Seja bem-vindo para esse vídeo. Esse vídeo daqui é um vídeo um pouquinho diferente. Eu normalmente trago as análises aqui no canal, mas ontem eu vou falar que ao longo do vídeo eu tive um compromisso e não consegui assistir o jogo. Então eu vou fazer uma simulação aqui com vocês para a gente ver se o Grêmio consegue passar de fase na Libertadores, tá? O vídeo vai ser bem prático, bem rapidão, tá? Só antes de tudo, solta aí a intro. Então, do jogo, no geral, o Vila Sante foi expulso, né? Tomando o segundo amarelo. O gol saiu em um contra-ataque do Nathan Fernandes com o Gustavinho, né? O Gustavo Nunes deu assistência para ele. Enfim, eu assisti os melhores momentos, assisti o compilado. O gol anulado do Estudiantes com o frangaço do Marquezin, deu sorte. Enfim, um resultado espetacular. Eu não esperava esse resultado. Depois de perder para o The Strongest e principalmente em casa para o Achipato, esse daqui era um jogo fundamental. Se perdesse, já estava praticamente eliminado. Um empate já seria um resultado interessante. Uma vitória coloca o Grêmio completamente de volta na chance de passar de fase, tá ok? É, eu tenho que justificar, né? Porque que eu não assisti o jogo. Queria muito assistir, mas é porque aula na faculdade, né? Eu só posso faltar 4 vezes o semestre inteiro, senão eu reprovo. Então, eu já tinha faltado uma ou duas. Então, eu não posso mais ficar faltando. E os jogos do Grêmio, infelizmente, caiu tudo praticamente terça-feira, 7 horas, na Libertadores. E aí é um horário horroroso pra mim. Enfim, o que eu posso fazer? Final de semana eu sempre assisto todos, mas durante a semana é complicado. Enfim, que nem eu me propus aqui, fazer meio que uma simulação. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da tela, ó, pra conseguir caber tudo aqui. Lá ele. Aí, ó. Vamos fazer meio que uma simulação pra gente ver se o Grêmio consegue passar de fase. O GE, que é o que é mais bonitinho assim, né? Na hora de aparecer, ainda não abriu a opção pra simular, né? Então acaba prejudicando um pouquinho. Vai ter que ser uma simulação mental. Vai acompanhando aqui que você vai entender mais ou menos meu raciocínio. Então, ó, já se passaram 3 rodadas. Primeira rodada a gente perdeu por 2-0 contra o The Strongest. Jogo que, assim, é normal. Perder pro The Strongest lá na Bolívia, lá na altitude, normal. A questão é ter ido com os reservas, né? Aí que deu uma certa complicada. Se tivesse ido com time misto, talvez poderia ter aprontado pelo menos um empatezinho, estaria com 4 pontos e o The Strongest estaria com 1. Então a gente estaria aqui empatado com o Achipato e o Estudiantes se arrancasse pelo menos um empatezinho, mas já foi. E o Achipato em casa empatou com o Estudiantes, jogo que era bem a cara do empate mesmo. Depois a gente perde pro Achipato, aqui que tá o grande problema, né? Era um jogo que era 3 pontos que tinham que ser conseguidos, os jogos mais fáceis do Grêmio que assim, a gente olha de fora e vê, esses daqui são os mais fáceis. Esse contra o Achipato em casa e lá na última rodada em casa contra o The Strongest. São os jogos que são os mais fáceis dessa fase e acabou que perdeu um dos jogos mais fáceis. Se tivesse vencido, estaria com 6 e o Achipato estaria com 1. A gente estaria encaminhando a classificação e o Achipato lá embaixo praticamente sem chance de passar de fase. O Estudiantes venceu do The Strongest, jogo sofrido e por isso está com 4 pontos. A gente venceu ontem o Estudiantes com 1-0, por isso foi para 3, né? Primeira vitória na competição e estagnou o Estudiantes ali com 4. Hoje tem o Achipato e The Strongest, é um jogo que vai ser importante para ver qual dessas equipes vai conseguir ficar mais acima, né? O Achipato ou o The Strongest. Quem vencer é líder do grupo ao final da rodada. Se empatar, o Achipato permanece em primeiro e o The Strongest vai para segunda. Eu não sei se o critério é saldo de gol ou resultado direto. Se for resultado direto, confronto direto, o The Strongest fica atrás. Se for por saldo de gol, o The Strongest passa, né? Enfim, eu não sei. Mas o fato é, o Achipato é favorito jogando no Chile. Porém, o The Strongest, se já deu trabalho contra os Estudiantes na Argentina, pode dar trabalho hoje. Vamos supor que fica num empatezinho. O Achipato vai para 5, o The Strongest vai para 4. Beleza. Próxima rodada, o Achipato e Grêmio. Diria que é um jogo dificílimo, né? Se a gente perdeu em casa, fora de casa o Achipato vai dar trabalho. O Estudiantes foi lá e não venceu. E se o Achipato perde para o The Strongest hoje, se complica bastante, porque depois vai ter que jogar lá na Bolívia contra o The Strongest, deve perder, e lá na Argentina contra o Estudiantes. Então eu acredito que o Achipato não passa de fase por conta desses dois últimos jogos. Então, é,
O máximo que eu acho que o Ashpato pode chegar é vencendo hoje o The Strongest, iria para 7 e vamos ser positivo que a gente consiga vencer lá. O máximo que o Ashpato chegaria seria 7, tá? Analisando o cenário do Ashpato. Venceu o The Strongest vai para 7. Vamos supor que tem que analisar um cenário positivo, a gente vence. Eles perdem para o The Strongest na Bolívia e perdem para o Estudiantes na Argentina. Vamos supor que o Ashpato feche em 7 pontos. Vamos analisar o cenário do The Strongest. Eu acho que perde hoje, mas vamos pensar num cenário bom para eles. Empatou. Beleza, conseguiu um pontinho. Em casa contra o Estudiantes, eu acho que eles vencem, tá? Ou pelo menos empatam. Vamos analisar um cenário maior positivo para eles. Vai para 4 pontos já conquistados. Eu acho empato, em casa, eu acho que vence também. Iria para 7 pontos. 7? 7, porque eu analisei um cenário positivo para eles. E por último, eu acho que perde. Então o The Strongest conseguiria 7 pontos em um cenário positivo. Iria para 10 pontos do The Strongest. O Ashpato já ficou em 7. E analisando o cenário do Estudiantes, fora de casa contra o The Strongest, analisando um cenário positivo para eles, vamos supor que empate. Eu não acho que ganha. Então, um pontinho para o Estudiantes. Vamos supor que eles consigam arranjar um empate com a gente. Não dá para. Se eles ganharem da gente, complicou demais. Então, vamos supor que no máximo um empate, 2 pontos. E em caso contra o Ashpato, vence. 5 pontos. O Estudiantes iria para 9. Então, analisando um cenário positivo para as equipes, o Ashpato 7 pontos, Estudiantes 9 pontos, The Strongest 10 pontos. Agora vamos analisar o cenário do Grêmio. Fora de casa contra o Ashpato, vamos supor que arranjou pelo menos um empatezinho, sendo que um resultado bom seria uma vitória. 1 ponto. Em casa contra o Estudiantes, tem que vencer. Não, vamos analisar um cenário positivo. Vamos vencer do Ashpato, 3 pontos. Vencer do Estudiantes. Se vencer o fora, pode vencer em casa, 6 pontos. E vencer do The Strongest, 9 pontos. 9 mais 3, 12. Passaria de fase. Tá? Num cenário positivo, a gente estaria com 12 pontos. O The Strongest estaria com 10. O Estudiantes estaria com 9. E o Ashpato estaria com 7. E olha que eu não fiz nenhuma coisa espetacular, não, tá? Agora, analisando um cenário ruim, vamos supor que a gente perde pro Ashpato, empata com o Estudiantes e ganha do The Strongest. Conseguiu 4 pontos. 4 iria para 7 e não passaria de fase. Então é importantíssimo ganhar os 2 jogos em casa contra o Estudiantes e contra o The Strongest. Esses são os 2 últimos da fase de grupos. E se ganhar do Ashpato, encaminha tranquilamente a passagem de fase. Então o segredo tá fazer o dever de casa, ganhar contra o Estudiantes e contra o The Strongest. Já iria para 9. E no meu cenário positivo aqui, no mínimo, empata com o Estudiantes. E o The Strongest passaria em primeiro, tá? Enfim, o fator altitude pesa demais. Então, se eu fosse dar um palpite para quem eu acho que passa de fase, seria The Strongest e Grêmio, tá? Eu acho que esses dois vão passar. Se eu fosse para falar qual o resultado dos jogos, eu acho que a gente empata com o Achipato. Com esse empate, a gente iria para 4 pontos, o Achipato iria para 5, só que eu acho que o Achipato vence do The Strongest. Então, o The Strongest, o Achipato iria para 8, 8 pontos. Venceu 7, empatou, foi para 8. O The Strongest e o Estudiantes, eu acho que o The Strongest vence, tá? Então o The Strongest iria para 6. Então até o momento, 8, 4, 6, 4. Então a gente estaria empatado com o Estudiantes. Próxima rodada, vamos supor que a gente vence, tá? Então a gente iria para 7. O Estudiantes continua com 4. O The Strongest vence. Então o The Strongest iria para 9, né? Iria para 9, que já teria vencido aqui o Estudiantes e aqui vencido o Achipato. 9. Então o Achipato 8, The Strongest 9, a gente estaria com 7 por causa do empate e vitória, né? E na última rodada, vence o The Strongest, a gente estaria com 7 e iria para 10. O The Strongest estaria com 9, né? Vitória contra o Estudiantes e vitória contra o Achipato. 9, a gente iria para 10, já passaria eles. E Estudiantes e o Achipato, eu acho que o Estudiantes venceria. Então o Estudiantes iria para 7 e o Achipato ficaria com 9. Então, analisando o que eu acho que vai acontecer, que aí seria: o Achipato vence do The Strongest, o Grêmio empata com o Achipato, o The Strongest vence do Estudiantes, o Grêmio vence do Estudiantes, o The Strongest vence do Achipato,
O Grêmio vence do The Strongest e o Estudiantes vence do Huachipato. São os resultados que eu acho que vai acontecer. Eu acho que é o mais provável. O Huachipato ficaria com 9, né? Aqui, ó. Ganhou 7. Empatou 8. Perdeu, continua com 8. Perdeu, continua com 8. É isso? Aqui, ó. Empatou, ganhou 4. É, fica com 8. O Huachipato ficou com 8. Analisando o The Strongest, perdeu, ganhou, então ganhou 3. Ganhou mais 3, ficou com 6. 6 mais 3, 9. Então, Huachipato 8, The Strongest 9. E o Estudiantes perdeu, ganhou. Vai para 7. E o Grêmio empatou, ganhou, ganhou. Ganhou 7 pontos, foi para 10. Então, com os resultados que eu acho que acontece, o Grêmio ficaria em primeiro com 10 pontos, né? Ganharia 7. O Huachipato iria ficar com 8, né? 8. E o The Strongest ficaria com 9. E o Estudiantes com 7. Então, acho que o Grêmio passa em primeiro. Eu falei que o Estudiantes, o The Strongest passa em segundo, o Huachipato em terceiro e o Estudiantes em último. E olha que o Estudiantes é um time tradicional, né, cara? Mas é porque lá na altitude contra o The Strongest eu acho que não vence. E um jogo que poderia ter vencido era fora de casa contra o Huachipato, né? Empatou. Cara, esse grupo daqui que tinha tudo pra ser Grêmio e Estudiantes passar com tranquilidade, virou bagunça. E um resultado que aqui pode definir tudo é perder pro Huachipato. Não pode perder, porque senão o Huachipato passa da gente, né? E eu acho que o The Strongest faz pelo menos 9 pontos. Vamos supor se o Grêmio perde, o Huachipato faria 3, 6, faria 6 pontos, o Huachipato estaria com 10. E aí o Grêmio poderia fazer no máximo 6 pontos, o Grêmio ficaria com 9 e o The Strongest ficaria com 9 também, cara. Num cenário perdendo pro Huachipato, a gente empata em pontos com o The Strongest, fazendo o dever de casa. Velho, vai ser loucura. O importante é pegar uns pontinhos do Huachipato, pelo menos, e ganhar os 2 jogos em casa. Fez isso, passa de fase. Não tem segredo. Só que se perder pro Huachipato, mesmo sendo um jogo complicado, logicamente, não pode perder. Enfim, vai ser loucura essa reta final do grupo. Comentei pra você com quantos pontos você acha que cada equipe fica. Meu palpite é esse. O Grêmio eu acho que fica com 10, que é o empate com o Huachipato. Vitória contra o Estudiantes e vitória contra o The Strongest. Eu acho que fica com 10. Eu acho que o The Strongest fica com 9. Que eu acho que vence do Estudiantes e vence do Huachipato. O Huachipato eu acho que fica com 8. Eu acho que empata com o Grêmio. Ganha do The Strongest. Perde pro Estudiantes. Eu acho que eles vão pra 8. E o Estudiantes eu acho que só vai vencer o último jogo, que é contra o Huachipato, e ficaria em 7. Então meu palpite é Grêmio em primeiro com 10, The Strongest em segundo com 9, o Huachipato em terceiro com 8 e o Estudiantes em quarto com 7. Tudo por um pontinho. Então cada resultado que acontecer diferente mexe completamente isso daqui. E vai depender já de hoje, né? Que é um jogo que é bem parelho, o Huachipato e The Strongest. Se o The Strongest vence, provavelmente passa de fase. E aí vai brigar pela segunda colocação. Então, vai depender muito do resultado de hoje, desse Huachipato The Strongest. Se o Huachipato vence, ganha uma grande chance de passar de fase. E aí eles vão jogar a vida contra a gente, sabendo que se vencer, encaminhou a classificação. E o The Strongest, se vencer, também encaminha a classificação. Então, quem vencer hoje de Huachipato e The Strongest, provavelmente passa de fase. Então, é interessante para quem tiver um tempinho assistir esse jogo, principalmente para entender como é que vai acabar a rodada no grupo, né? Mas quem vencer esse jogo de Huachipato e The Strongest, eu acho que passa de fase. E se empatar, aí continua tudo em aberto, que aí é nas continhas que eu fiz aqui com vocês, tá ok? Enfim, comenta aqui embaixo pra você quem é que passa de fase, quais os resultados que você acha que vai acontecer. E é isso. Eu tô confiante depois dessa vitória contra o The Strongest. Dá pra gente confiar em tudo. O jogo mais difícil era esse e o que a gente perdeu pro The Strongest na altitude. O resto tudo dá pra vencer. Então, é isso. É, Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Eu acho que pode ter ficado meio confuso porque não tinha a opção da simulação aqui. Mas eu tentei fazer aqui da melhor forma possível, tá ok? E é isso. Gostou, deixou. Ah, eu já falei tudo isso, né? Então, é isso. Foi esse vídeo, valeu e falou.